Fala aí, pessoal. Hoje é o nosso 12º dia e eu quero desenvolver uma amizade com Deus. E você quer desenvolver essa amizade? Então, olha só. Deus oferece a sua amizade ao justo, Provérbios 3,32. Aproximando-se de Deus, ele se aproximará de vocês. Tiago 4:8. Você está tão perto de Deus quanto você deseja estar. C.S. Lewis diz que o sofrimento é um megafone de Deus e ele usa para nos sacudir espiritualmente. Mas os nossos problemas não são a punição. Então Deus não é um Deus severo. Deus é um Deus de amor e ele quer que você estabeleça um relacionamento com ele. E dentro desse relacionamento, como qualquer outro relacionamento de amizade, muitas vezes nós precisamos nos esforçar para ter esse relacionamento e desejar também. Então, para que eu venha ser amigo de Deus, os grandes homens da Bíblia, eles eram honestos. Então eu devo ser honesto. Honesto é o primeiro fundamento do relacionamento com Deus. E nós devemos ser sinceros sobre tudo, sobre as nossas falhas, até o que nós achamos de Deus. E na Bíblia, os amigos de Deus são sinceros a respeito do que sentem. Frequentemente eles reclamam, eles criticam, eles acusam, eles até discutem com o Criador. Abraão questionou o que era necessário para que Sodoma fosse salva. E depois sobre o seu primo Ló, né? Deus ele procura uma amizade absolutamente profunda e sincera com você. E ele não se importa com as suas falhas, porque ele já te conhece, ele sabe todas as coisas. E ele quer um relacionamento sincero. Na Bíblia, os maiores amigos de Deus, Abraão, por exemplo, ele indagou Deus sobre o seu primo Ló, né? E ele levou até um debate com Deus. Ele se tivesse 5 pessoas boas, tá, então salva Ló. E você tem essa possibilidade. Moisés também fez a mesma coisa. Ele disse para Deus que se Deus não fosse junto com ele não iria à frente do povo de Israel. Jó, né, depois de ter passado tudo que ele passou, Deus fala aos amigos de Jó que não eram sinceros. Ele fala assim: estou farto de vocês, pois vocês não foram honestos comigo e nem no que disseram de meu servo Jó. O meu servo Jó orará por vocês e assim vou aceitar a oração de vocês. Então, Deus ele coloca Jó depois em um nível superior. E os amigos que não foram honestos de Jó, ele diz que Jó estaria determinando o final deles. E eu quero ler um trecho do que Moisés disse a Deus na versão A Mensagem. Êxodo 32, 12, 17. Tu me dizes, conduz este povo, mas não me deixas saber quem enviarás comigo? Se eu sou assim tão especial para ti, permite que tome o conhecimento dos teus planos. Não esqueças que este é o teu povo, tua responsabilidade. Deus pode lidar com a sua sinceridade, com a sua franqueza e seus verdadeiros sentimentos. Saiba disso, ele pode lidar com os seus verdadeiros sentimentos. Quem sabe você agora, nesse momento, você precisa confessar a Deus os seus sentimentos. Confesse-os. Confesse a sua raiva, a sua ira, a forma como Deus tem falado com você. Diga, Senhor, de repente tem sido difícil esse relacionamento porque isso está pegando. Fale a verdade com Deus, feche seus olhos e fale. Eu mesmo, quando eu estava lendo esse livro, nesse momento, eu abri meu coração ao Senhor e disse a Ele, com sinceridade, qual era o ponto. E eu tenho certeza que, assim como a minha vida muda, a sua vida também mudará. E segundo, nós devemos optar por obedecer a Deus pela fé. E todas as vezes que você confia na sabedoria de Deus e faz tudo o que Ele diz, mesmo sem compreender, a sua amizade se aprofunda com Deus. Deus nos diz para nós amarmos o nosso próximo assim como Jesus nos amou. Então, Jesus ele obedeceu até o fim. A verdadeira amizade, ela não é passiva, ela é atuante. Quanto mais você se torna amigo de Deus, mais você se importará com as coisas que são importantes para Ele. E é simples, você acabará fazendo por amor a Ele. Deus nunca te pedirá nada que você não consegue fazer. Eu devo me importar e valorizar o que é importante para Deus. As coisas mais importantes foi a morte de Jesus para Deus. E devemos falar e nos importar com o que é importante para Deus. A coisa mais importante que aconteceu para Deus e que você deve se importar também foi a morte de Jesus. E através da morte nós temos acesso a todas as coisas. Você vai aceitar que as pessoas não conheçam Jesus? Se isso é uma coisa importante para Deus? Devo desejar ser amigo de Deus mais que qualquer coisa. E Jacó lutou uma noite inteira, intensamente. A verdade é que você está tão perto de Deus quanto você escolhe estar. A amizade íntima com Deus é fruto de uma escolha, não de uma eventualidade. E você deve buscá-la intencional. Você deve ser intencional para buscar a presença e a amizade de Deus. Você realmente deseja mais que qualquer coisa? É uma pergunta para você.
Qual a importância disso para você? Vale a pena desistir de outras coisas por causa dela? Então, as verdades de Deus, ele quer que você busque intensamente uma amizade com Ele. E o tema de hoje é: estou tão perto de Deus quanto escolho estar. Aproximando-se de Deus, Ele se aproximará de vocês. Tiago 4,8. Esse é o versículo para memorização. E a pergunta é: que escolhas práticas farei hoje para me aproximar mais de Deus? Quero declarar sobre o seu dia que você tem luz, entendimento e revelação. Que o Senhor abra os teus olhos e realmente traga aquilo que você foi chamado para fazer sobre a sua vida. Ele quer ser seu amigo e quer estabelecer uma amizade com você, mas você deve optar por tê-la também. Um ótimo dia na presença do Senhor.